Na aula de hoje, a segunda parte, nós vamos dar sequência e continuaremos com a segunda lei de Newton. Daremos início à segunda lei de Newton, né, na verdade. Mas antes, vamos voltar um pouquinho aqui na última aula, ok? Então, mas o conteúdo antes da prova, você tem que fazer um esforço absurdo para conseguir ver. E ver esse conteúdo de forma questionadora, assim, entendendo, absorvendo um conceito de cada grandeza física, faz com que você auxilie você a resolver questões que você chega lá na prova e fala, nossa, mas eu nunca resolvi um exercício desse aqui, mas calma aí, vamos ter calma aqui. O que é força? O que é velocidade? O que é aceleração? E organiza as ideias que você consegue resolver. Entendeu? Você não tem que ter passado por todos aqueles exercícios que estão na prova para conseguir ter sucesso nela. Então, eu tenho que fazer força sobre alguém. Então, esse cara no esqui, quando ele força esse esqui, ele tanto que só tem esses, que eu esqueci o termo correto, que ele só tem esses apoios aqui na primeira imagem, na segunda ele nem tem. Então aqui ele foi necessário fazer uma força no chão e o chão fazer uma força nele para ele ir para frente. Mas depois que ele é meio que, né, arremessado, né, mandado para frente aqui, e considerando o gelo aqui, atrito praticamente zero, ele não precisa mais desses apoios para manter aquela velocidade. Então, a força é necessária para alterar a velocidade, mas para manter a força, não necessariamente é necessário que haja força o tempo todo. Você está andando de bicicleta, deu umas boas pedaladas ali, adquiriu uma certa velocidade. Você sabe que pode parar um tempo sem fazer força, né? Só que ali você está no asfalto, por exemplo, num lugar que tem muito atrito, a tendência, obviamente, que é parar. Mas para manter a velocidade, desprezando esses obstáculos, como dizia Galileu e agora Newton vai falar de atrito, desprezando o máximo possível essas interferências externas, né, que é o atrito, você não precisa de força para manter o movimento, mas precisa de força para alterar a velocidade, porque alterar a velocidade significa como que eu faço para alterar a velocidade de um carro? Eu acelero. Ou então eu freio, né, porque eu estou alterando também. Aí ele começa a dar introdução à segunda lei de Newton, né? Onde ele começa a perceber a relação, que tem mais a ver com a sua pergunta, a relação entre força atuando sobre uma massa. Então, quem está puxando esse bloco de cima da mesa aqui, ó, tá? Eu vou explicar o que é isso aqui. Poderia ser uma roldanazinha, mas enfim, se eu colocar um bloco, né, em cima da mesa, amarrar ele em um outro pendurado e soltar, ele vai, o que está pendurado aqui vai puxar o que está em cima da mesa. Né? Depois eu vou falar de roldana. Roldana é só para facilitar isso, né? Uma rodinha aqui para conduzir o cordão para ele para facilitar a nossa vida aqui. Beleza. Se eu aumento a massa de quem está pendurado, consequentemente eu aumento a força sobre o cara que está em cima da mesa. Né? Então eu vou aumentar a força atuando sobre o cara se eu aumentar a força, se eu aumentar a massa. Então está mostrando que há uma relação de proporcionalidade aqui, né? Se eu tenho uma massa maior aqui pendurada, vai gerar uma força maior. Agora vão imaginar nós empurrando, né? Nós todos aqui, né? Empurrando um objeto. Se eu for empurrar um objeto de massa m, eu vou ter que fazer uma certa força. Se eu for empurrar um objeto de massa 2m, eu vou ter que fazer uma força duas vezes maior. Né? Ele está querendo mostrar que existe essa relação. Né? Vamos pensar o contrário. A mesma força, né, atuando sobre uma força F atuando sobre um bloco apenas, é uma coisa. Eu tenho uma certa variação de velocidade aqui, eu tenho uma certa aceleração, tá vendo? A aceleração é consequência. Agora, se eu dobrar a massa aqui em cima, para o mesmo objeto, para a mesma força, aqui eu já não vou ter a mesma aceleração. Ok? Eu não vou ter a mesma aceleração aqui. Então, o cara que está atuando aqui, ó, aqui é uma força F atuando sobre um M. Aqui é a mesma força atuando sobre dois M's. Então, eu não vou ter a mesma aceleração. A aceleração aqui vai ser menor. Né? É mais difícil você alterar a velocidade do dobro da massa. Então, ele está mostrando que no slide anterior, se você aumenta a massa, você aumenta a força. Mas, se você. Quem estava constante aqui? Né? O constante aqui era a massa. Ó. Era a massa em cima da mesa, que é a constante. Então, você fez uma força F numa massa. Aí, aqui, como você dobrou
a força na mesma massa, aqui ele vai andar mais rápido, né? Então, se você mudar o ponto de vista agora, você faz uma força sobre uma massa m, você tem uma aceleração, uma variação de uma rapidez, que é uma variação da velocidade. Se você dobrar a força, vai dobrar também a aceleração. Então, força e aceleração são proporcionais. Agora, se você mantém a força constante e aumenta a massa, né, aí a aceleração é inversamente proporcional. Por exemplo, se você aumenta a relação entre massa e aceleração, você mantém a força constante, você percebe que quando a massa é maior, é mais difícil de movimentar. Ou seja, a aceleração é menor quando a massa é maior. Né? Quando a massa é maior, a aceleração é menor, inversamente proporcional. Bem, vai fazer uma força F aí no velotrol e vai fazer uma força F aí no ônibus, né? Resumindo, a história é essa. Lógico que você vai custar provocar uma variação de velocidade no ônibus, né? Aí ele chega na segunda lei. Eu passei muito rápido na primeira, mas eu vou voltar lá, viu, galera? Aí eu chego na segunda lei. A segunda lei, ela me fala o seguinte, que aí eu entendo melhor a primeira, né? Ele me dá o conceito de força. O que é força? Força é você interagir, você ter contato com a massa, e se você conseguir tirar essa massa do lugar, você vai ter uma consequência, que é uma aceleração. Beleza? Tranquilos? Então ele até fala o que significa aqui, né? Lógico que a unidade de força levaria o nome de quem criou, que é Newton, mas aqui ele explica o que seria um Newton, o que significa um Newton do ponto de vista físico, tá? Ele fala que um Newton significa a força que você exerce em 1 quilo. E qual que é a consequência quando você vai lá e faz uma força de 1 Newton em 1 quilo? A consequência é essa aqui, ó. Ele adquire uma aceleração, tá? Ele adquire uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Tranquilo? Isso aqui a gente dá aula. Aí, se você faz uma força de 1 Newton sobre uma massa de 1 kg, a consequência é 1 metro por segundo ao quadrado. E a consequência é essa aceleração, né? Então, ele caiu uma vez uma questão no vestibular, quando tinha vestibular, ainda tem, né? Eu falo assim, quando o Enem não era a maioria, tinha algumas questões abertas, questões de segunda etapa, que fazia perguntinha desse estilo aqui, ó. O que significa do ponto de vista da física 1 Newton? Ou se você pensa que é fácil, isso aqui garrafa demais. Por quê? Você entender que 1 Newton é uma unidade de força sobre 1 quilograma e a consequência disso é 1 metro por segundo ao quadrado, você pode fazer até regra de 3, né? 10 newtons atuando em 1 quilograma vai exercer qual aceleração, né? Então tá aí. Então, tudo bem que ele mostrou aqui uma tendência, mas vamos falar de alguns casos, né? Clássicos, né? De leis de Newton aí. Newton. Bem, esse aqui é um sitezinho que chama Mega Arquivo, tá? Ele tem algumas situações aqui. Essa aqui eu já vi essa tirinha aqui em muitas questões, né? O carinha andando de skate, encontra um obstáculozinho na frente aqui que é a pedra. O obstáculo parece que eu tô falando com os olhos de Galileu, né? Aí quando esse skate bate na pedra, bem, quem bateu na pedra e teve seu estado inicial alterado drasticamente foi o skate, não foi o menino. Então, uma tendência, tá? Uma tendência é o skate parar, né? E o menino continuar o movimento dele, né, permanentemente. Ele até mostra aí uma brincadeirazinha aí, mostrando que o menino vai até bater numa árvorezinha ali, né, num cacto. Então é uma situação de inércia. Tem várias outras, né, situações de inércia. Alterar um movimento de um corpo como esse daqui é uma coisa absurda, né? A vontade aí está representada pela força que o menino está exercendo. Então, para você conseguir tirar um objeto de um lugar, quanto maior a massa dele, é interessante que ele mostra isso, né? Quanto maior a massa dele, maior vai ser a inércia. O que seria isso? Bem, maior a inércia, maior é a dificuldade de você alterar o movimento de um corpo. Então, dificilmente vai conseguir alterar o movimento dessa pedra aqui, porque a massa é muito grande. Então, se eu tivesse que medir a inércia, achar um número para ela, seria a massa. Ela seria meio que sinônimo de massa. Quanto maior a massa, maior deve ser o seu esforço, a sua vontade, a sua força para tirar do lugar. E
Quanto maior a massa, maior a inércia. Né? Eu tenho N situações de, de equilíbrio, né? Tem várias situações de equilíbrio aqui, de inércia, perdão. Né? A situação clássica, situaçãozinha clássica, né? Que é o carinha andando de bicicleta, tendência é a continuidade dele em permanecer no seu estado original, ele vai continuar com a velocidade que ele estava antes. Quem foi freado aí foi a bicicleta. Tem a questãozinha do ônibus, né? Também, né? Que é o cavalo parar de uma vez e o cara ser arremessado. Então, as questões teóricas sobre inércia são mais relacionadas a situações como essa daqui, ok? Eu tenho várias outras situações, né? Várias outras situações de inércia, né? Teria que enumerar infinitas aqui, né? Maior vai ser a nossa aceleração, né? Consequência da força é a aceleração aí. Tranquilos? Beleza? Bem, ele vai falar de uma outra força aqui importantíssima, mas antes de falar sobre essa forçazinha aqui, eu queria dar uma aplicar algumas situações aqui, né? Dar alguns exemplos aqui da segunda lei. Eu vou imaginar uma situação aqui onde eu vou calcular a aceleração desses blocos aí, tá? E aqui eu tenho uma força que está atuando em A e, consequentemente, A está empurrando o carinha B, tá? Então eu quero saber qual que é a força que atua. Então eu vou dar alguns dados aqui, eu vou supor que o carinha A, não quer dizer que é porque ele é maior, ele tem maior massa, né? Tem questão de densidade e tudo mais, mas eu vou colocar esse carinha aqui com uma força aí, com a massa, perdão, de 10 quilogramas, tá ok? Aí depois eu volto naquele outro slide, vou falar de peso, porque peso implica em várias outras forças, tá? E aqui o carinha B, eu vou colocar aqui mais ou menos a metade da massa, beleza. E vou falar outra coisa importante aqui, é a força que está atuando sobre o objeto. Eu vou começar, tá? Tem um livro que eu respeito demais, que ele chama Ramalho. Ele começa, e como uma das matérias mais importantes é a Leis de Newton, serve de pré-requisito para o resto todo do primeiro ano, inclusive, conteúdos do primeiro ano, ele dá exercícios assim, ele explica vários exercícios, ele resolve vários exercícios, dos mais simples aos mais complicados. Então, eu acho que aqui, para alguns talvez vai parecer fáceis demais, mas eu vou graduando os exercícios ao longo do tempo aí, tá? Vou colocar aqui uma força, sei lá, de 45 newtons, só para facilitar a nossa vida, tá? E vou fazer o seguinte, eu quero saber duas coisas. Primeiro, eu quero saber qual que é a aceleração do sistema, tá? Ok? Aceleração do sistema. E quero saber também qual é a força, tá? Qual que é a força de interação? Qual que é a força de interação? Fica meio redundante, né? Que interação, eu gosto de pensar em interação como sinônimo de força. A força entre, ou melhor, força exercida sobre o bloco B. Fica melhor assim. Sobre o bloco B. Ok? Então tá aí. Bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho uma força que está atuando aqui. Né? Uma força vetor, uma força de 45 newtons. E ela está atuando nesse conjunto aqui. Eu vou enxergar isso aqui como se ele fosse uma coisa só. Né? Então, eu vou aplicar a segunda lei, que é massa sobre aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. A única força que eu estou considerando, eu sei que depois eu vou pegar situações diferentes, com atrito, com outras forças atuando aqui, ou até mesmo alguém me atrapalhando aqui, fazendo uma forcinha contrária aqui. Mas a princípio, a única força que está atuando é de 45.
Tá atuando sobre quem? Você poderia falar sobre o carinha A, mas o carinha A tem o compromisso de empurrar o carinha B, né? Então, consequentemente, ele está empurrando todo mundo. Então, eu vou somar as duas massas aqui. Vou colocar assim só para representar melhor. E aí, eu quero calcular a aceleração. Então, esses 45 newtons estão atuando sobre 15 quilogramas. E a consequência disso é a aceleração. Então, a minha aceleração vai ser 45 aqui dividido por 15, ou seja, o meu objeto aqui ele vai adquirir, ele vai adquirir uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração aqui que vai atuar é de 3 metros por segundo ao quadrado. Atuar em quem? Todo mundo, todo mundo. Isso aqui é uma aceleração que está atuando. Essa aceleração pertence tanto ao A quanto ao B, beleza? Então aqui seria a resposta da minha letrinha A aí, né? Lógico. Beleza. A B, ele quer saber a força que atua só em B. Bem, se eu for pensar na força que atua só em B, essa aceleração é tanto de um quanto do outro. Aí eu faria uma pergunta diferente, olha só. Se você está falando comigo que esse carinha B tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, e você sabe que a massa dele é de 5, eu vou perguntar o contrário, porque eu acho mais fácil pensar assim. Qual que é a força que você deveria fazer num carinha que tem 5 quilogramas para que a aceleração dele fosse de 3 metros por segundo ao quadrado? Então, quando você pensa na força que o A faz em B, na verdade é a força que B precisa, né, para adquirir aquela. Qual foi a parcela dos 45 que teve que ficar para o carinha B para que ele tivesse essa aceleração de 3? Porque desses 45 eu tenho que dividir, deixar mais força para o carinha A, que ele tem uma massa maior, e deixar menos força, vamos pensar assim, para o carinha B, né? Que ele tem uma massa menor, então ele é menos exigente, né? Para ter a mesma aceleração. Então aqui o carinha B, ele vai ter que sofrer, vai ter que sobrar para ele uma força de 5, que é a massa dele, vezes 3. Para ele vai ter que sobrar 15 newtons. E faz todo sentido, né? Vai sobrar para ele 15 newtons. São 45. Ok? São 45 newtons para ser distribuído entre os dois. Então, para o carinha a força resultante no carinha A, vamos pensar assim, tá? Que ficou só no carinha A, foi 30. Ou seja, o dobro. E faz todo sentido, porque ele tem o dobro da massa. Né? Ele tem o dobro da massa. Então, eu já poderia ter pensado assim, cara? Poderia. Você poderia sim. Ele perguntou aceleração, né? A aceleração você teria que calcular. Mas você perguntava qual que é a força que ficou pro carinha. Se a pergunta fosse só a letra B, qual que foi a força que ficou pro cara B? Eu poderia pensar assim, mas foi 45. Tem que ser uma relação em que fica o dobro pro carinha A, porque ele tem o dobro da massa. Então você dividiria, vai ficar 15 para um, 30 para o outro. Fechou? Carinha B está sofrendo a força de 15. Você perguntar, mas qual é a força resultante em A? É o mesmo que perguntar, mas qual é a força que ficou para o A? 30. Né? A força total é 45. Beleza, galera? Dúvidas? Basicamente as questões isso aqui seria a aplicação da segunda lei. Mas como que eu falo da segunda lei? E eu vou voltar numa próxima aula resolvendo alguns exercícios da primeira e da segunda lei, né? Principalmente a primeira, né? Que não se faz conta na primeira lá. É basicamente isso aqui. É mais para memorizar. Eu tenho uma situação em que eu tenho pouco tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos indicar. Na aula gravada, pelo menos vai ficar. Que é o seguinte. Uma situação semelhante a essa daí. Seria bacana você até resolver isso aí. Tá? Opa, isso aqui é a mesma coisa. Eu quero uma situação com 3 blocos. Opa, perdi meus 3 bloquinhos aqui. Essa aí serve. É uma situação com 3 blocos. Falta só um minutinho aí. Tá? Vou deixar vocês no vácuo. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Essa aqui é uma situação semelhante àquela lá. Só que aqui eu posso perguntar muita coisa. Eu posso, inclusive, perguntar
quais são as forças que... Qual que é a força resultante no carinha A, qual que é a força resultante no carinha B e qual que é a força resultante em C. E posso perguntar qual que é a aceleração do sistema. Eu vou colocar fazer uma distribuição de massa aqui, né? Vou colocar o carinha A com a massa de 5 kg. O carinha B, vou graduando aqui, o carinha B 10. E o carinha C 15. Ok? Então tá aí. Bem, aqui então eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui uma força de uns 60 newtons. E agora eu vou fazer uns cálculos aqui, né? Vou calcular a aceleração, vou calcular as forças resultantes, pelo menos duas forças resultantes, né? Vou fazer assim ficar mais bonitinho, né? Então vou calcular aqui a aceleração, força resultante em B, acho que já dá para entender, e força resultante em C, tá ok? Embora eu coloque nessa ordem, eu não vou calcular necessariamente nessa ordem não, ok? Então eu vou perguntar aqui qual que é a aceleração do sistema. Eu sempre pergunto, né? Se eu perguntar do carinha A, ou do carinha B, ou do carinha C, só para tentar te confundir, é a mesma coisa do sistema, tá? Eu quero força resultante força resultante em B, tá? E vou usar a nomenclatura que eu já ia acostumando, força resultante em C, ok? É isso que eu vou perguntar. Beleza, obviamente que na próxima aula, isso aqui é para finalizar a aula ao vivo, não ficar no ar. Próxima aula eu começo resolvendo esse exercício de novo, ok? Beleza. Então agora eu vou fazer conta, né? Primeira coisa, mesmo que ele não pergunte nessa ordem, isso aqui sempre vai ser o primeiro passo. Se eu não calcular a aceleração, tá? Primeiro passo. Se eu não calcular a aceleração, eu não calculo mais nada, tá? Esse aqui é o primeiro passo. Meio que parecendo uma receita de bolo, né? Primeiro passo. A receitinha de bolo, uma dica. O segundo passo. Mesmo que ele não pergunte nessa ordem. Esse aqui é o segundo passo. Ok? Eu deixaria esse cara aqui, ó, por último. Tá certo? Ou nesse caso aqui, terceiro passo. E você vai ver por quê. Então vamos lá. Primeira coisa, a letra A. Eu vou calcular a aceleração, né? Só que eu tenho apenas uma força que atua indiretamente sobre 3 massas. Então a força de 60 newtons atuando sobre o carinha A, que é 5, carinha B, que é 10, mais o carinha C, que é 15. Vezes a aceleração, que é o meu objetivo aqui. Então vai ficar 60, somando tudo aqui vai dar 30 vezes A. A minha aceleração vai ser de 60 sobre 30, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa daqui é a minha aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu posso sair calculando o resto. Só que, pelo meu macete aqui, né, seguindo a minha receitinha de bolo, eu vou para a letra C. Por quê? Que é mais fácil eu ir para o C. Pelo seguinte, dos 60, né, eu posso fazer um raciocínio aqui proporcional, né? O 60, ele está atuando sobre todo mundo, beleza. Uma parte dele, e é a menor delas, vai ficar aqui, no A. Uma parte média da força, né, proporcional ao B, que é um pouco maior, que é o dobro, ou seja, o dobro da força vai ter que ficar em B. E o triplo da força vai ter que ficar em C. Como assim, triplo, dobro? Vai ficar uma força X para o carinha A, porque ele tem 5 kg. O carinha B, ele tem 2 vezes mais a massa. Então, para o carinha B vai ficar 2x de força. E para o carinha C vai ficar 3x de força.
É isso que eu tenho que pensar na minha cabeça, porque o carinha B é o que mais precisa. Só que da força que eu passo para o A, que é o 60, que eu imprimo, né, exerço em A, ele vai ter que ficar com uma parte dele e passar para B. E B vai ter que ficar com uma parte dessa força e passar para C. Por que eu vou para C? Porque C não tem que passar para mais ninguém. Então tá fácil de calcular o C. Tá mais fácil de calcular o C. Isso que eu quero dizer. Então eu vou usar a fórmula que eu usei para todo mundo, eu vou usar ela agora só para o carinha C. Então, a força do carinha C atua só nele, não tem que passar para mais ninguém. Então, eu uso essa força de forma geral, né? É o bacana da lei de Newton é justamente isso. Eu uso essa força de uma forma geral, mas eu uso ela de forma específica, só para um bloco, se eu precisar, ok? Então, resolvendo aqui, vai ficar a força C, que atua apenas no cara C, que sobrou lá para ele, vai ser a massa dele, que é 15, vezes a aceleração que todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sendo acelerado com 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ninguém está passando na frente de ninguém. Então a força que atua, que sobrou para o carinha C, é 30 newtons. Eu vou entender isso aqui melhor. Vamos ver se faz sentido esses 30 newtons. Olha só. Se você somar o carinha A com B dá 15. Só o cara C tem 15. Dos 60 newtons, 30 ficou para o carinha C. Ou seja, só o carinha C ele representa os outros dois juntos. Então, metade da força ficou para ele, 30. E os outros 30 está distribuído aqui, ó. Entendeu? Está distribuído aqui. Como assim? Tá, sobrou 30 para o cara A e B. Mas e entre eles? Dá para fazer até de cabeça, né? Assim, raciocinando. Sobraram 30 newtons para o cara A e B. O cara B precisa do dobro do carinha A. Então, entre 30 newtons vai ficar 10 para o carinha A. Dos 30 newtons vai sobrar 20 para o B, porque o B precisa de 2 vezes mais. Mas vamos lá, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Mas já dá para meio que tirar a prova, né? Então eu vou para a alternativa B, ok? Preciso de mais espaço, que eu quero discutir os dois. Eu vou para o carinha B e vou fazer o seguinte. Agora eu quero saber qual foi a força que foi... Quanto que A precisa? Eu posso pensar assim, né? Se eu for calcular a força resultante, quanto que A precisa? Eu pego só a massa dele, que eu estou perguntando força resultante em A. Mas eu quero saber qual foi que passou para B. Qual foi a força que passaram para B? Bem, a força que passaram para B, né? Que A, vou colocar aqui, ó, que A passou para B, FAB, ela é uma força que foi passada para B, mas que B não pode usar ela sozinha. Ele tem que pensar que ele tem um carinha C que ele precisa passar para os carinha C ainda, certo? Então foi passada uma força para o carinha B, mas que ele tem que dividir entre o cara C. Então vai ficar a massa, essa força que foi passada para o B é para ele, que tem 10, mas é para o outro cara também, que é o C, vezes a aceleração, que é 2. Então a força que foi passada para o cara B vai ser 10 mais 15 aqui, 25, né? 25 vezes 2, 50 newtons. Olha só. Dos 60, 10 ficou então para o cara A, né? Porque ele conseguiu passar 50 para frente. E lembra que eu fazendo o raciocínio lá, eu falei que o carinha A precisava só de 10? Então, veja bem. Se eu perguntar, vou até destacar aqui, se eu perguntar qual que é a força resultante, eu vou discutir isso demais em várias situações, porque eu sei que não é um conceito simples. Passaram 50 newtons para o cara B, mas ele precisa passar quanto para C? Eu já fiz essa conta. 30. Dos 50, ele tem que passar 30, porque 30 é o que o C precisa. Então ele só pode ficar com quanto? Com 20. Observaram? Ele só pode ficar com 20. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então quer dizer que o carinha A, ele ficou com 10 newtons. O carinha B, ele ficou só para ele 20 newtons. E o carinha C ficou com 30 para ele. Se você somar, você tem os 60. Mas vamos pensar que era 60, o carinha A ficou com 10, passou 50 para esse conjunto que é B e C. Ok?
Aí o B precisava só de 20, então ele passou para o carinha C 30. Então as forças vão sendo distribuídas proporcionalmente às massas. Eu vou resolver vários exercícios como esse, que eu sei que não é simples, tá? Vou resolver vários, mas com só 2 blocos para a gente absorver melhor o conceito. Depois a gente vai passando para mais blocos, né? Até 3, acho que está mais do que suficiente. Beleza, galera? Bem, então a aula de hoje fica até aí. Retomamos na segunda aula com exercícios semelhantes a esses daí, ok? Tranquilos? Então, um grande abraço para todos.